Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. Hoje nós vamos dar continuidade à temática sobre o Anastácio Alves Braga e a evolução política da Itapipoca a partir do seu retorno, da região do Amazonas. Foi dito no vídeo anterior, ele retornou em 1906 para Itapipoca. No ano seguinte ele constituiu o casamento com a dona Silvia de Souza Braga, que era filha do Tesmilau Camirino de Souza, ali do sítio Recreação. E estabeleceu residência no casarão que era de seus pais, ali no sítio Sanharão. Passou então a constituir família e a se envolver na política local. Né? O que era o cenário político do Ceará? Né? No início da República, início do século XX, uma política controlada pelos coronéis, todos eles oriundos de um sistema imperialista, que vinham lá do Segundo Reinado. E então o cenário político era a política controlada pelos grandes coronéis, os grandes latifundiários que na realidade desenvolviam uma ação política de coação mesmo. Seus moradores e as pessoas mais simples e humildes de qualquer região eram submissos às ordens estabelecidas por esses grandes coronéis. A fala do coronel, na realidade, era uma grande verdade. Né? Que a gente coloca essa questão entre aspas. O que o coronel falava, o que o dono da terra falava, deveria ser cumprido a risco pelos moradores, seus moradores e aquelas pessoas ligadas ao seu grupo político. Então é esse cenário que o Anastácio Alves retorna para Itapipoca e então se insere na política, onde no estado a gente vivia desde 1896 a implantação da oligarquia ceolina, que vai de 1896 até 1912, quando ele é deposto, né, do governo e é expulso do Ceará, para não mais voltar, diga-se de passagem. Um governo que, segundo os historiadores, foi uma oligarquia malvada, perversa, que perseguiu muita gente no Ceará, matou muita gente. Né? Um governo que não olhou para a população pobre nos anos de seca. Então era esse o cenário político, né, do Ceará, no qual o Anastácio se inseriu politicamente dentro da Itapipoca no seu retorno a partir de 1906. E ele então traz para junto de si famílias de renome dentro do estado, dentro do município, melhor dizendo, né? De um lado da política estava o seu primo legítimo, Francisco Braga, né? O Migueira. E do outro lado, o grupo político do Anastácio. O Francisco Braga Filho, o Migueira, ele ficou com um grupo político muito reduzido, mas é quem estava à frente do controle da política local. Né? Ficaram apenas 3 famílias do lado do Migueira: os Souzas, os Pontes e os Madeira. E aí o Anastácio Alves Braga, ele congrega junto de si um grupo maior de famílias da Itapipoca: os Teixeiros Barroso, os Alves, da qual ele fazia parte, os Bragas, que ele também fazia parte dos Bragas, né? E os Montenegros. Então o grupo político do Anastácio era um grupo bem maior do que o grupo do coronel Mingueira. Então eram 2 coronéis à frente que passaram então, a partir de 1906, quando o Anastácio retorna, começa então a divisão política das famílias, né, que controlavam o poder local, e os primos se dividiram
e as confusões começaram, porque, diga-se de passagem, no período em que os coronéis comandavam as políticas, né, no Brasil, no Ceará e na Itapipoca, a coisa era resolvida através de atritos e envolvimento de cangaceiros, né, morte de adversários políticos. Então essa era a língua, o linguajar da política daquela época, do início do século XX. O Anastácio não tinha relação política com o governo do Geraldo Accioli, mas tinha amigos e familiares seus em Fortaleza que tinham ligação direta com o governo do Geraldo Accioli. Então ele solicita, por intermédio desses familiares e amigos, um contato direto com o governo o Geraldo Accioli. E ele vai então até Fortaleza, lá tem uma conversa com o Accioli, coloca todo o cenário político da Itapipoca de acordo com a visão dele, né? O seu objetivo, o objetivo do seu grupo político, que era tomar, na realidade, o controle da política local, né? Ter o controle da prefeitura. E, de acordo com o memorista José Frota Neto, o Accioli, então, manda que ele arranje os cabras, né, os homens, logicamente, que ele forneceria o armamento. E assim foi feito. Ele retorna para Itapipoca, organiza um grupo muito grande de pessoas em torno dessas famílias que o apoiavam, e logo em seguida ele recebe, né, do governo o armamento necessário para a tomada do Paço Municipal, que é aquela antiga Casa de Câmara e Cadeia de Itapipoca. Ali funcionou durante muito tempo como Paço Municipal, como sede da prefeitura. E eles fazem, na madrugada de 8 de janeiro de 1910, eles cercam, né, uma quantidade muito grande de homens armados, a cavalo, outros a pé, eles cercam o Paço Municipal. E, a partir daquele momento, o Anastácio toma o poder político local, passa a tê-lo em suas próprias mãos, a comandar, a controlar a política local, deserdando o seu primo Migueira. Então, logicamente, que os desafetos que já existiam, a partir daí se intensificaram dentro da Itapipoca. E quem pagava por isso era a população, porque os atritos eram resolvidos através da bala. Muita gente morreu no decorrer desse período todo, né? A partir de 1910, a Itapipoca não passou, de uma certa forma, a viver sem ter aqui e acolá momentos de tiroteio dentro da sede da vila, né? Naquela época, a sede urbana do município era denominada vila, não cidade. Então, a vila da Itapipoca, ela passou a conviver com momentos acirrados de bala mesmo, de tiroteio dentro da vila. Quem apaziguava aqui e acolá esses atritos era o Monsenhor Tabosa, que era irmão do Migueira e primo legítimo do Anastácio Braga. É quem ainda conseguia controlar os ânimos e evitava derramamento de sangue, né? Porém, recorrendo aos historiadores da época, a gente vai ver que mesmo o ato do Anastácio Braga tenha sido um ato de acordo com a lei, um ato errado, né? Porque ele não podia, a lei não permitia aquele ato cometido na madrugada de 8 de janeiro. Mas o que se sabe a partir da história escrita e da memória também dos nossos ancestrais é que a partir de então a Itapipoca conseguiu se desenvolver, né? Andar em passos mais largos do que aqueles anos de primeira década. E aí nós vamos ver
né? Uma certa evolução na política, na parte de urbanização, especificamente, que a vila, né, a sede do nosso município, ela passa por um crescimento maior. Várias ruas são abertas, pavimentação, né, em algumas com pedra tosca. Veio a instalação de fábricas de descaroçamento do algodão, abastecimento de água da sede da vila, né, através de água puxada pelo catavento, a criação da casa de força, ali no que hoje é o bairro Fazendinha. Infelizmente, a gente já não tem mais essa relíquia, esse patrimônio, né, da Itapipoca. Essa casa era um espetáculo belíssima, né, que ficava ali na Anastácio Alves Braga, no que hoje é o cruzamento com o trilho da linha férrea. Foi demolida para dar espaço ao modernismo, né? Lamentavelmente. Aqui era a casa de força, onde tinha os motores que moviam, né, produziam energia para as poucas residências da nossa sede urbana, que perdurou durante muitas décadas. Lá mais na frente a gente vai ver quando foi que a energia de Paulo Afonso chegou realmente na Itapipoca. Mas foi através da ação política do grupo do Anastácio Alves Braga que foi criada esta casa de força e a energia nas residências da vila, né, do centro urbano. Então foi mais ou menos isso, né, que se deu a partir de 1910, com o Anastácio Braga comandando a política local. A gente vai ver no próximo vídeo, né, uma certa... por dissabores, as brigas políticas que continuaram, que perduraram, né? Anastácio chega a se eleger deputado estadual pela Itapipoca, passa a ter uma liderança muito grande dentro do município e um reconhecimento a nível estadual, mas vai encontrar sempre do lado opositor o grupo do Migueira, do seu primo Migueira. E chega ao ponto de essa briga se intensificar num período eleitoral, com cangaceiros vindos para Itapipoca, né, com o intuito realmente de matar muita gente. E a gente vai ver como foi que essa coisa se desenrolou, como foi que essa coisa aconteceu. Esta briga permanente entre Migueira e Anastácio Alves Braga, que vai resultar em 1928, lamentavelmente, com o assassinato do Anastácio Alves Braga. Então, é nesse período da evolução política da vila, da nossa sede urbana, que a Itapipoca começa a ganhar estes foros de uma vila mais ampla. Então já não se cabia mais naquele período essa denominação de vila à sede de um município. Daí porque o grupo do Anastácio Braga solicitou em 1915 do governo do estado a retirada dessa denominação de vila da sede urbana do município. E ela passa então a se chamar Cidade de Itapipoca a partir da resolução de 1288, de 31 de agosto de 1915. Que, lamentavelmente, até hoje, a maioria da população de Itapipoca ainda tem esta data como sendo a data da emancipação política do município. Mas essa história de cidade e vila a gente vai tratar num outro vídeo, porque é uma temática que envolve uma discussão mais ampla, né? Só que a gente vai ver que a Itapipoca era, na realidade, uma cidade pequeníssima, né? Uma vila, uma sede urbana pequeníssima. Essa foto, ela foi dada por uma senhora ao Zezinho, o Zezinho historiador, que gosta muito de fotografias antigas.
E a gente vai ver lá no fundo a catedral. As árvores, elas impedem a gente de ver as poucas casas que existiam ali nas proximidades da catedral. Isso era a vila em 1940, para vocês terem ideia, né? Muitos anos depois de 1915. Ainda era uma sede urbana muito atrofiada. Esse caminho que a gente vê aqui, na realidade, é o que hoje é a Avenida Duque de Caxias, da Catedral para cima, na direção dos Picos. Então, tudo no entorno ali era só mata, né? Campo e algumas árvores, que dá para perceber muito bem aqui na foto. Essas serras é aquelas serras ali da Ladeira, do que hoje é o bairro Ladeira, e parte do Mourão. Ela aqui a foto aparece ao contrário, né? Na posição da imagem do celular que estamos gravando. Mas você vê a catedral lá no fundo. Aqui dá para se perceber pouquíssimas casas por trás dessas árvores que tem aqui na frente. E aqui essa estradinha carroçal, que hoje é o que se traça a Avenida Duque de Caxias, embora hoje de forma mais reta, né? Ela hoje é uma reta. Passava em frente ali da catedral para cima, dava aquela pequena curva e se transformava na reta que vai na direção dos Picos. E esta foto é de 1940, de acordo com o Zezinho. Então, em 1915, entende-se que essa vila, né, essa sede urbana em torno da catedral ainda era muito atrofiada. Eram poucas residências na realidade e as fazendas isoladas no entorno da vila, né? O que é o Cruzeiro hoje era uma fazenda que pertencia à família Barroso. Ali na fazendinha era apenas a casa o casarão do Bento Alves, né, dos seus herdeiros, e poucas residências dos seus netos, que eram os moradores dali do bairro Fazendinha. As cacimbas nem se falava, era um local onde os moradores, os cuidadores do gado da família Alves ali, dos descendentes do Bento Alves, levavam os animais para pastar, né, e dar água na cacimba que existia naquela região. Era Itapipoca, né, que na realidade se resumia a vila, né, as casas do entorno da sede urbana. E o que hoje são os bairros eram, na realidade, fazendas isoladas. Então era isso para o vídeo de hoje. A gente dá continuidade a essa mesma temática no próximo vídeo. Um grande abraço. Mais uma vez pedir, deixe o seu joinha, não esqueça. Visualize o vídeo, deixe o seu joinha. Faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que o canal possa ganhar relevância frente ao YouTube. Muito obrigado.